Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Vamos analisar com mais profundidade os textos das Sagradas Escrituras. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Aqui é para quem ama o Eterno, o Deus de Israel, o Deus único, soberano, indivisível. Saia da idolatria. O hebraico antigo é uma língua fascinante e bastante reveladora. Nele se encontra um verdadeiro oásis riquíssimo de informações e conceitos semitas de mais de 4.000 anos. Junte-se a nós nesta jornada às origens do povo de Israel e da sua cultura. Neste episódio aprenderemos sobre a palavra mandamento. A palavra mandamento, mitzvah no hebraico mem, tzadi, vav, rei, deriva da raiz tzavá, tzadi, vav, rei, que significa dar ordem ou, em alguns casos, colocar ordem. Nós podemos ver o seu sentido primordial na passagem abaixo de Vaikra Levítico 6:9. Ordena tzav, tzadi, vav, a Aharon e seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta queimada. A oferta queimada ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. Nós podemos também ver tzav no sentido de dar ordem, de colocar algo em ordem, na passagem de Melachim Beit, 2 Reis 21, que diz: por aquele tempo Hisquiarro, Ezequias, ficou doente à morte. O profeta Yeshayahu, Isaías ben Amoz, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Eterno, põe em ordem, tzav, tzadi, vav, a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós também temos o uso dessa raiz como um apontamento, ser apontado para algo, para um cargo, para uma função, como por exemplo em Neemias 5:14. Além disso, desde o dia em que fui apontado Tziwá, Tzadi, Vav, Rei, seu governador na terra de Yehudá. E é também encontrada já na forma mitzvah, que é a mesma palavra que é usada para mandamento, como um termo de um contrato. Por exemplo, Irmiarro, Jeremias 32:11 diz: e tomei a escritura da compra que continha o termo, ha-mitzvah, e as condições, tanto a que estava selada como a cópia que estava aberta. Vamos verificar, portanto, essa raiz tzavá que dá origem à palavra mitzvah no hebraico antigo. Nós temos aqui o hebraico moderno, o paleo-hebraico e o proto-sinaítico. O proto-sinaítico é exatamente aquele que iremos investigar. Nós temos as seguintes letras, conforme já dito. Tzadi, que aqui é representado por uma trilha e significa geralmente jornada, caça ou perseguição. Nós temos o Vav, que aqui é um pino de uma tenda e que significa segurança, adição ou um gancho. E a letra Rei, que significa contemplar, revelar ou respirar. Portanto, quando nós olhamos para essa palavra como um todo, o que significa tzavá? Tzavá é essencialmente revelar o caminho seguro. Portanto, mitzvah, mandamento, é muito mais do que uma ordem. É uma instrução com relação a um caminho seguro. E se nós formos pensar em mitzvah como termo de um contrato, se refere àquilo que eu preciso fazer para assegurar a aliança entre mim e outra pessoa, ou como neste caso, entre mim e o Eterno. E aqui é importante também voltarmos a falar sobre a questão do apontamento. Se nós olharmos para Iov, para Jó 38:12, nós temos o seguinte: desde que começaram os teus dias, deste tu ordem, Siwitá, Tzadi, Vav, Yud, Tav, a madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar. De início, a gente fica tentado a olhar essa raiz
tsavá aqui nessa passagem de Iov como simplesmente uma ordem, o Eterno dando ordem aos elementos da criação para que os elementos da criação pudessem funcionar. Contudo, é muito mais do que isso. O Eterno está apontando o local aonde cada elemento, cada coisa deve operar. Portanto, quando você olha para o Sol, para a Lua, para as estrelas, cada um está num lugar apropriado, num lugar que garante a segurança de toda a integridade da criação. E é interessante quando se conversa com cientistas que falam a respeito das estatísticas em volta da vida na Terra, como é impressionante que este pequeno planeta possa ter vida, porque caso alguma de várias variáveis que dizem respeito à posição da Terra no universo, a temperatura do planeta, a composição atmosférica, se você altera qualquer uma dessas pequenas variáveis, a vida se torna insustentável. Então, da mesma maneira, o universo tem um equilíbrio que é delicado e que é posto em prática através do quê? Do apontamento, tsavá, do próprio Eterno. Portanto, quando nós pensamos na nossa vida, quando nós pensamos na obediência ao mandamento, a gente pode pensar o mandamento como aquilo que aponta o nosso lugar na criação. Assim como o Sol tem uma maneira de funcionar, assim como a Lua tem uma maneira de funcionar, assim como a gravidade, o ciclo da água, a biologia, o código genético, tudo aquilo que diz respeito a essa criação maravilhosa tem um lugar e uma forma específica de funcionar para que tudo ande em harmonia. Assim também você tem uma forma específica de funcionar, um local seguro onde você pode efetivamente realizar todo o seu potencial. E esse lugar é apontado através do mandamento do Eterno. Portanto, os mandamentos de Elohim, os mandamentos do Eterno, nos apontam o nosso local na criação e como nós devemos caminhar. Seguir, portanto, as mitzvot, os mandamentos, é andar em segurança. Para maiores informações sobre a prática dos mandamentos do Eterno ou sobre o hebraico antigo, acesse um de nossos recursos aqui indicados. Saia da idolatria. O hebraico antigo é uma língua fascinante e bastante reveladora. Nele se encontra um verdadeiro oásis riquíssimo de informações e conceitos semitas de mais de 4.000 anos. Junte-se a nós nesta jornada às origens do povo de Israel e da sua cultura. Neste episódio aprenderemos sobre a palavra Shabat. A palavra Shabat deriva da raiz Shavat, que se escreve da mesma maneira, Shin, Beit ou Veit, Tav, e significa cessar. Contrariamente ao que muitos pensam, Shabat não significa repouso, mas sim uma cessação. É verdade que no conceito do Shabat, quando se observa o Shabat, está incluso o repouso, porém a palavra Shabat em si significa o ato de cessar e não o ato de repousar. Nós podemos ver esse uso da raiz Shavat em algumas passagens, como por exemplo, Yehoshua, Josué 5:12, que diz assim: "E cessou Vaishbot, o maná, no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra e os filhos de Israel não tiveram mais maná." Essa raiz também significa retirar, no sentido de fazer cessar, de remover. Por exemplo, Salmo 119 diz assim: "Tu tiraste Rishbatá da terra todos os ímpios
como a escória, por isso eu amo os teus testemunhos. Nós temos também essa ideia de remover ou de deixar sem na passagem de Ruth 4:14, que diz: disseram então as mulheres a Naomi, bendito seja o Eterno, que não te deixou Rishbit, hoje sem remidor, e torne-se o seu nome afamado em Israel. Vamos, portanto, dar uma olhada nessa raiz, na raiz Shavat, que também é a mesma grafia da palavra Shabat. Nós temos aqui no hebraico moderno, no paleo-hebraico e no proto-sinaítico. Vamos investigar, portanto, o proto-sinaítico. Nós temos Shin, Beit, Tav. O Shin, que é representado por 2 dentes, que significa afiado, ou comer, ou então apressar-se, no sentido de que nós apertamos os lábios com os dentes quando estamos com pressa. Nós temos o Beit, que significa uma tenda, casa ou lugar. E nós temos aqui o Tav, que parece um sinal de mais e que significa, no hebraico antigo, uma marca, um sinal ou um monumento. Inclusive a palavra marca no hebraico é justamente a palavra Tav. Portanto, o que significa essa raiz Shavat ou mesmo a palavra Shabat? Nós temos que Shabat é, portanto, o sinal, a marca, para apressar-se para a casa. Ou seja, é aquele momento em que o povo olhava para o céu e via que a escuridão estava predominando, portanto, que a luz estava se esvaindo, o dia estava cessando, e esse era o sinal de que eles deveriam cessar suas atividades mundanas, eles deveriam apressar-se em retornar para casa, onde aí, portanto, se iniciaria esse dia que era um dia de comunhão com o Eterno, um dia de repouso, é verdade, mas muito mais do que isso, um dia santo, um dia separado, onde se cessa daquilo que é mundano. E esse conceito de cessar, muito provavelmente, está associado desde a sua origem a um cessar do trabalho, a um cessar das suas atividades, uma vez que nós encontramos exemplo desse tipo de uso na própria Torá. Pois a Torá diz em Shemot, em Êxodo 5, de 4-5, então disse-lhes o rei do Egito, Moshe e Aharon, Moisés, Arão, por que tirais o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazei abandonar, verishbatem, as suas cargas. Portanto, nós temos aqui o que? O faraó acusando Moshe, acusando Moisés de, ao incitar o povo com as suas palavras, fazer com que eles cessassem das suas atividades. Portanto, essa ideia do cessar como algo ligado a parar de fazer alguma coisa. E no caso do Shabat, evidentemente, o que nós paramos, o que nós cessamos é de toda obra, de toda melahá e também das atividades mundanas de um modo geral. Afinal de contas, esse é um dia santo. E essa ideia do cessar, do deixar de lado tudo o que é mundano e se focar no Eterno, ela pode ser vista na passagem de Yeshayahu, de Isaías 58, de 13-14. Que nós possamos ler essa passagem tendo em mente justamente o Shabat como algo do cessar, algo que significa uma marca que nos faz nos apressarmos em retornarmos para a nossa casa. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade no meu dia santo e chamares ao Shabat deleitoso e o santo dia do Eterno digno de honra e honrares não seguindo os teus caminhos nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Eterno e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Eterno o disse. Quando você cessa das suas atividades e retorna para a sua casa no Shabat,
sem se preocupar com o seu sustento, sem ficar na cabeça, puxa, o que é que eu tenho que fazer? Que trabalho que eu deixei de lado? O que será que eu vou fazer quando acabar o Shabat? Se você cessar esses pensamentos, você então será sustentado pelo Eterno, Ele irá suprir. Você não precisa ficar com a sua mente ligada no Shabat, pensando em tais coisas. O Shabat serve exatamente para isso, para que nós possamos cessar de tudo aquilo que está ocupando as nossas mentes e focarmos tão somente no nosso repouso e no estar com o Eterno. Para maiores informações sobre o hebraico antigo, sobre a Torá, acesse um de nossos recursos aqui indicados. Saia da idolatria. O hebraico antigo é uma língua fascinante e bastante reveladora. Nele se encontra um verdadeiro oásis riquíssimo de informações e conceitos semitas de mais de 4.000 anos. Junte-se a nós nesta jornada às origens do povo de Israel e da sua cultura. Neste episódio aprenderemos sobre a palavra Teshuvá. A palavra Teshuvá, Tav, Shin, Vav, Beit, Rei, deriva da raiz Shuv, Shin, Vav, Beit, que significa voltar-se ou retornar. Nós podemos ver um uso dessa palavra na passagem de Bereshit, Gênesis 31:3. Disse o Eterno então a Yaakov, a Jacó, volta, Shuv, para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. A raiz Shuv, quando utilizada de maneira um pouco mais figurada, pode ser vista aplicada quanto ao retornar ao Eterno. Por exemplo, Zacarias 1:3 diz, dize-lhes, eis o que diz o Eterno dos Exércitos, voltai, Shuvu, a mim, diz o Eterno dos Exércitos, e eu voltarei, vê a Shuv, a vós, diz o Eterno dos Exércitos. Pode também se referir ao deixar a transgressão, como nós vemos em Ezequiel 33:19. E, quando um ímpio se converter, o veshuv, da sua impiedade e praticar a retidão e a justiça, por estas viverá. Shuv pode se referir a voltar para algo, nesse caso voltar para o Eterno, ou voltar-se de algo, no sentido de deixar alguma coisa, como se refere aqui à questão da transgressão. Vamos dar uma olhada, portanto, na raiz Shuv. Nós temos aqui o hebraico moderno, o paleo-hebraico e o proto-sinaítico. O proto-sinaítico é aquele que nós vamos investigar agora. O Shin é representado por dois dentes, uma espécie de presa. Pode se referir a algo afiado, a comer ou a apressar-se, com a ideia de que quando você se apressa, é comum você morder os lábios, você mostrar os dentes. Nós temos o Vav, que é a figura de um pino de tenda, que pode significar segurança, adição ou gancho. E temos o Beit, que significa tenda, casa, e também é usado para se referir a um lugar. Portanto, o conceito primitivo da raiz Shuv era apressar-se para a segurança da casa, do lar ou da tenda. Teshuvá, portanto, o que significa isso? Significa voltar para um lar seguro. E isso nos faz recordar as palavras de Irmiarro, de Jeremias 18:15. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim. Queimando incenso aos inúteis, fizeram-se tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por atalhos não aplainados. Então, nessa passagem de Irmiarro, nós podemos ver o Eterno se referindo ao caminho, ao percurso, aquela trajetória que levaria de volta o povo
para casa. Infelizmente, muita gente quer tomar atalhos, como é dito nessa passagem. Vale recordar que Irmiá, Jeremias, escreveu aproximadamente 600 anos antes da Era Comum e, portanto, se as veredas já eram antigas naquela época, isso não poderia se referir a novas revelações, a novos conceitos, mas sim um retorno à Torá, um retorno a palavra que o Eterno havia revelado através de Moshe, de Moisés. E nada melhor para captar essa ideia de Teshuvá enquanto um caminho de volta para o lar seguro do que o desejo que Davi expressa em Terrilim, Salmos 27, 4, porque é esse desejo que aqui se encontra expresso que move a Teshuvá, que move esse caminho de volta para casa. Diz assim: uma coisa pedi ao Eterno e a buscarei, que possa morar na casa do Eterno todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Eterno e visitar seu santuário pela manhã. Então, aqui Davi se referindo ao que é o habitar na casa do Eterno, habitar em segurança. E esse era o objetivo do Eterno quando ele revelou a sua Torá, revelou a sua instrução através de Moshe, que nós pudéssemos ter instruções que nos permitissem habitar com ele na segurança da casa, do lar que ele escolheu para que pudéssemos com ele habitar. Para maiores informações sobre Teshuvá, acesse um dos nossos recursos aqui indicados. Saia da idolatria.